Nesse vídeo eu vou te mostrar um plano claro para você alcançar sua liberdade financeira o mais rápido possível. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Primeira etapa: encontre o seu número da liberdade. O primeiro passo é descobrir o seu número da liberdade. Esse número representa o quanto você precisa ter investido para viver sua vida sem nunca mais se preocupar com o dinheiro. Uma vez investido corretamente, esse valor vai gerar uma renda passiva o suficiente para bancar seu estilo de vida indefinidamente. Vou falar mais sobre investimentos depois, mas antes, precisamos definir qual é esse número para você, porque não existe um valor único. Liberdade financeira significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Primeiro, defina sua base de liberdade financeira. Talvez você sonhe em tirar férias com frequência, dirigir um carro esportivo, morar numa mansão ou até ter um jatinho particular. Mas preste atenção, quanto mais luxuoso for o seu estilo de vida que você deseja, mais difícil será chegar lá. Por exemplo, eu sempre dei mais valor a ter dinheiro guardado do que ter luxos. E o motivo é simples: com uma reserva, eu não dependo de nenhum emprego, não fico desesperado diante de uma emergência financeira, e se meu carro quebrar, eu tenho como consertar na hora. Quando sinto vontade, eu posso comer em algum lugar legal ou até fazer uma viagem sem precisar parcelar. Afinal, foi para isso que eu juntei dinheiro. Por isso, eu prefiro ter um carro simples, morar em uma casa comum, mas viver com tranquilidade e liberdade, do que ostentar uma mansão com piscina e elevador e viver preocupado com as contas. A partir disso, eu criei uma regra para mim: eu só aumento meu padrão de vida quando for realmente necessário e invisto a maior parte do que ganho. Mas para você pode ser outra coisa. Por isso, agora vamos estimar os custos das áreas principais da sua vida, baseado em pesquisas sobre o que as pessoas na faixa dos 30 anos costumam desejar. Lembrando que eu vou supor que você seja solteiro, porque assim é mais fácil de fazer as contas. Então pegue um papel e sinta-se livre para ajustar os números conforme seus objetivos. Primeiro custo: moradia. A maioria das pessoas aos 30 anos quer morar em uma cidade com boa estrutura e qualidade de vida. Então vamos supor que você queira viver em Florianópolis. Bom, segundo alguns dados, o aluguel de um apartamento de um quarto em um bairro decente gira em torno de R$ 2.600 mensais, já com condomínio, ou seja, tem um custo anual de R$ 31.200. Segundo custo: o seu carro. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que o carro pode ser o maior gasto de uma pessoa, então pense bem em qual carro você quer ter na sua vida de liberdade. Nesse exemplo, vamos supor que você compre um carro de 80 mil, dê 20% de entrada e financie o resto. Somando as parcelas do financiamento, IPVA, seguro, além de combustível e manutenção básica, o custo médio fica em torno de R$ 2.000 por mês. Ou seja, o custo anual será de 24 mil. Eu falei pra você, é quase tão alto quanto de uma casa. Agora imagine um carro de 100 mil, você provavelmente gastaria mais no seu carro do que na sua casa. Terceiro custo: viagens. O ideal seria 2 viagens nacionais e uma internacional. Uma viagem nacional de 5 dias custa em média R$ 2.500 e uma internacional cerca de R$ 6.000. Isso dá um custo anual de R$ 11.000. Se você for viajar com alguém ou escolher destinos mais caros, esse valor pode dobrar, mas também dá para adaptar com destinos nacionais e promoções. Quarto custo: contas fixas. Luz, água, gás, internet, celular e despesas básicas de um apartamento pequeno, bem localizado, giram em torno de R$ 700 por mês. Custo anual: R$ 8.400. Quinto custo: alimentação. Misturando marmita, mercado, delivery e restaurantes, o gasto médio mensal com alimentação fica entre R$ 1.200 a R$ 1.500 para uma pessoa solteira. Vamos considerar R$ 1.300 por mês. Custo anual: R$ 15.600. Se você costuma comer fora ou em lugares caros, isso vai subir fácil, mas com a organização, dá para manter nesse patamar. Sexto custo: lazer. Academia, Netflix, Spotify, rolê com os amigos, cinemas, bares, hobbies, compras de vez em quando, aplicativos e outras formas de diversão podem custar entre R$ 600 a R$ 900 por mês. Nesse exemplo, vamos usar R$ 750 mensais. O custo anual: R$ 9.000. Agora vamos somar tudo para descobrir quanto custa, de forma realista, viver confortável no Brasil em 2025. Somando tudo, dá um total de R$ 99.200 por ano, ou seja, cerca de R$ 8.266 por mês. Esse valor representa o estilo de vida confortável, com independência, mobilidade, experiências e bem-estar, sem ostentação, mas também sem apertos. E agora vem o cálculo mais importante: pegue esse valor anual e multiplique por 25. Essa é a famosa regra dos 25. Ela serve para estimar o quanto você precisa estar investido para poder retirar 4% ao ano
e viver do rendimento sem nunca acabar com seu dinheiro. Em nosso exemplo, seriam 99.200 vezes 25, ou seja, 2.480.000. Pense nisso como uma galinha dos ovos de ouro. Você vive apenas com os ovos, os rendimentos, e nunca mata a galinha, o valor investido. E desde que você consiga uma rentabilidade acima de 4% ao ano, o dinheiro nunca vai acabar. Etapa 2. Hackeie a sua vida. A segunda etapa é hackear sua vida. Eu sei que alcançar seu número de liberdade com investimentos pode parecer uma tarefa impossível. Definitivamente parece impossível, mas existem algumas estratégias que podem te levar lá mais rápido. Minha sugestão: olhe com atenção para todas as áreas onde o dinheiro pode estar escorrendo pelos dedos. As chances são de que você esteja gastando muito mais do que imagina, com coisas que nem fazem tanta diferença para você. Mas calma, não vou falar para você parar de comprar o café ou levar marmita todo dia. Eu tenho certeza de que você já ouviu esse tipo de conselho nos meus vídeos. Em vez disso, eu quero te mostrar formas inteligentes de continuar vivendo a vida que gosta e ainda economizar dinheiro com alguns truques. Começando com hackeando o carro. Como eu falei no início, o carro pode ser o maior gasto de um brasileiro. As redes sociais podem fazer parecer que todo mundo dirige um Jetta ou uma BMW, mas na maioria das vezes isso não é verdade. Muita gente financia esses carros com empréstimos pesados, pagando mais de 3 mil por mês só para manter as aparências. Segundo a pesquisa mais recente da Serasa, o valor médio das parcelas de um carro financiado no Brasil, em 2025, gira em torno de R$ 2.146 por mês. Isso significa que em um ano, uma pessoa pode gastar mais de R$ 25 mil só com o financiamento do veículo, isso sem contar combustível, seguro, IPVA ou manutenção. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas não tem renda suficiente para arcar com esse custo com folga. O resultado é que, segundo dados do Banco Central e da própria Serasa, o Brasil já acumula mais de 45 milhões de contratos ativos de financiamento de veículos. E uma boa parte desses contratos está atrelada a famílias endividadas, que comprometem boa parte da renda só para manter o carro na garagem. Então, aqui vai um conselho direto: não caia nessa armadilha. Só porque seus amigos estão fazendo financiamento, não quer dizer que você também precise. Em vez disso, pense em hackear seu carro. Isso significa comprar um carro usado, confiável, que já passou pela fase de maior desvalorização e ainda dá pro gasto. Assim, você pode usá-la por alguns anos, economizando milhares de reais. Ou seja, muito melhor do que economizar no café. Agora, vamos falar de hackear as marcas. A ideia aqui é simples: preferir marcas genéricas ou de supermercado no lugar de marcas famosas. Isso pode gerar uma economia real, sem perder qualidade. Um levantamento feito pelo Proteste e por sites de comparação como o Mercado Mineiro mostra que a troca por marcas genéricas pode economizar até 70% em certos produtos, e em muitos casos, a qualidade é praticamente igual. Por exemplo, um pacote de arroz branco tipo 1 da marca Tio João custa em média R$ 35 nos supermercados. Já uma versão genérica, como arroz tipo 1 da marca própria do Açaí ou do Carrefour, sai por cerca de R$ 25, e a qualidade é praticamente a mesma, já que todos precisam seguir o mesmo padrão de classificação do Ministério da Agricultura. Ou seja, você economiza cerca de R$ 10 por pacote. Estamos falando de um item básico que muita gente compra todo mês. Se uma família economizar R$ 10 todo mês só nessa troca, no fim de um ano terá poupado R$ 120. Agora, imagine aplicar o mesmo raciocínio em feijão, óleo, leite, açúcar, café. Aí a economia vira milhares de reais por ano. São mudanças pequenas no hábito de consumo que, somadas, fazem o seu dinheiro render muito mais, sem abrir mão da qualidade. Agora, o mais importante: hackear a sua casa. Como vimos na primeira etapa, moradia é o seu maior custo. Mas e se você pudesse reduzir ou eliminar esse custo completamente? Talvez você pense que vou sugerir que você mude para longe do centro, divida um AP com 3 desconhecidos ou volte a morar com seus pais. E sim, essas são estratégias possíveis, mas não funcionam para todo mundo. Então, deixa eu te mostrar uma forma mais inteligente e estratégica de transformar sua casa numa fonte de renda. Em vez de alugar um apartamento comum só para você, pense em comprar ou alugar um imóvel com um cômodo extra, um anexo nos fundos ou uma edícula separada. Aí você mora em uma parte e aluga outra. Pode parecer óbvio, mas pouca gente faz isso, e é aí que mora a vantagem. Essa renda do aluguel pode cobrir parte ou até 100% das suas despesas com moradia, condomínio, água, luz e até financiamento caso você tenha comprado o imóvel. Na prática, você pode viver quase de graça, enquanto acumula patrimônio.
e não precisa nem comprar. Muita gente já faz isso com o aluguel comum, usando o Airbnb. Por exemplo, um conhecido meu alugou uma casa por R$ 3.500 aqui no Brasil. Um imóvel charmoso, uma boa localização, área externa e uma suíte separada. Ele montou essa suíte de forma simples, mas aconchegante, e passou a alugá-la no Airbnb. Com apenas 12 diárias por mês, ele já pagava todo o aluguel da casa. Nos outros dias, vivia tranquilamente no espaço principal, sem gastar mais nada com moradia. Ou seja, ele transformou uma despesa mensal obrigatória em uma fonte de renda semi-passiva, só porque pensou diferente na hora de escolher o imóvel. Você também pode aplicar isso, mesmo morando de aluguel, só precisa encontrar um lugar que tenha potencial de aluguel parcial. Seja um cômodo extra com banheiro, uma edícula, um estúdio nos fundos, um anexo com entrada separada e, claro, conversar com o proprietário antes, deixando tudo alinhado para não ter problemas legais. No fim das contas, hackear sua casa é isso, usar um espaço que normalmente só te faria gastar para te ajudar a ficar rico. Agora, vamos hackear seus impostos. Sei que isso pode soar meio suspeito à primeira vista, mas a verdade é que existem diversas formas legais e totalmente seguras de pagar menos impostos no Brasil. A maioria das pessoas simplesmente não conhece as regras e por isso paga mais do que deveria. E aqui vai um exemplo simples. Se você trabalha como autônomo, faz freelas, tem um negócio online ou até um canal no YouTube, o ideal é formalizar como MEI ou como Simples Nacional, dependendo da sua renda. Com isso, você pode pagar alíquotas bem menores do que pagaria como pessoa física. Por exemplo, em vez de pagar 27% de imposto de renda, pode pagar só 6% ou até menos que isso. Você também pode deduzir despesas com home office, energia elétrica, internet, computador, celular, viagens a trabalho, entre outras. E pode também abrir uma conta PJ e separar completamente o dinheiro da empresa e da sua vida pessoal, o que já ajuda a organizar melhor suas finanças e controlar os gastos. Outro hack muito pouco explorado no Brasil é o uso de investimentos isentos de imposto de renda. Por exemplo, LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda para a pessoa física. Debêntures incentivadas, que financiam infraestrutura, também têm isenção. E claro, fundos imobiliários, que distribuem aluguéis mensais sem cobrança de imposto de renda, desde que você respeite as regras da Receita. É importante dizer que o objetivo aqui não é sonegar imposto, é apenas pagar o que precisa e nem um centavo a mais. E por fim, use a arte da negociação inteligente. Aqui vai uma regra simples: negocie tudo o que puder, sempre. Vamos pegar um exemplo clássico: a compra de um carro. Muita gente entra na concessionária e simplesmente aceita o valor da etiqueta, mas esse valor não é fixo, é o preço que o vendedor gostaria que você pagasse, não o que o carro realmente vale no mercado. Então o que você deve fazer? Primeiro, pesquise muito antes de aparecer pessoalmente. Use sites como OLX, Webmotors, iCarros ou até a tabela FIPE para saber o valor real de mercado do modelo que você quer. Depois, peça cotações em pelo menos 3 lojas diferentes. Assim, quando você sentar para negociar, pode dizer algo como: olha, vi esse mesmo carro em outra loja por 5 mil a menos, vocês conseguem cobrir ou melhorar essa proposta? Ah, e é importante também ter provas, isso mostra que você sabe o que está fazendo. Outra dica de ouro: o momento da compra importa muito. Se você comprar um carro no fim do mês ou do trimestre, quando as metas dos vendedores estão apertadas, é muito mais fácil conseguir um bom desconto. Eles vão fazer de tudo para fechar o negócio, nem que seja abrindo mão de parte da comissão. Esse tipo de estratégia economiza milhares de reais e não serve só para carro. Você pode aplicar a arte da negociação em aluguel de imóvel, eletrodomésticos, celular novo, móveis e até em cursos, academias e serviços em geral. Na minha academia de Muay Thai, por exemplo, eu consegui baixar o preço de R$ 150 para R$ 99. Acredite se quiser, o segredo é lembrar de uma coisa: no Brasil, tudo é negociável, absolutamente tudo. Você só precisa estar disposto a perguntar, argumentar e, se for o caso, saber a hora de sair da mesa. Quem sabe negociar economiza muito mais do que qualquer cupom ou promoção aleatória por aí. Etapa 3. Tenha um cartão de crédito. Muita gente acha que cartão de crédito é só uma maneira rápida de se endividar. E realmente, se você não sabe se controlar, essa etapa não serve para você. Tenha isso em mente. Mas a verdade é que ele também pode ser uma das melhores ferramentas para construir um bom score de crédito, se for usado com inteligência. O seu score de crédito é como se fosse sua reputação financeira, mostrando aos credores o quão confiável você é com dinheiro. E com um score alto, você terá muito mais opções de empréstimos com juros menores, o que pode poupar uma fortuna no longo prazo. Por exemplo, imagine que você tem 32 anos e quer comprar seu primeiro imóvel.
Se você usou o cartão de crédito com responsabilidade e construir um bom histórico, poderá conseguir um financiamento com taxa de juros bem menor. Isso significa que mais dinheiro vai ficar no seu bolso e menos vai para o banco. Agora, se você ignorou seu score de crédito, pode acabar com juros estratosféricos ou até ser rejeitado no financiamento. Então, não tenha medo do cartão, use ele para construir seu histórico, mas mantenha o saldo baixo e pague a fatura integral todo mês. Etapa 4. Crie fontes adicionais de renda. Se você realmente quer liberdade financeira, criar uma nova fonte de renda é essencial. Pense em sua renda como um banco de 3 pernas. Se você depende apenas do seu emprego, você só tem uma perna sustentando tudo, e se ela quebra, seja por uma demissão ou por qualquer outra coisa, você fica completamente desequilibrado. Isso acontece muito mais hoje do que antigamente. A verdade é que empregos estáveis são cada vez mais raros. A maioria das pessoas terá cerca de 12 empregos diferentes ao longo da vida, mas se você adiciona algumas pernas extras, como um projeto paralelo ou investimentos, esse banco se torna muito mais estável. Criar múltiplas fontes de renda é como adicionar suporte extra à sua estabilidade financeira. Um ótimo jeito de começar é com um projeto paralelo baseado em habilidades que você já tem. Assim, não precisa aprender tudo do zero. Algumas opções são marketing de afiliados, freelancer, e-commerce, ou até coisas clássicas como lavar carros ou limpar janelas. O principal é, quanto mais valor você gera, mais você aprende. E quanto mais você aprende, mais você pode cobrar. E agora que eu te falei isso, você deve estar cheio de desculpas. Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro para começar, não sei por onde começar. Mas vamos ser sinceros, para a maioria das pessoas, isso é mais uma conversa fiada. Vamos ver os números. Uma semana tem 168 horas. Um emprego das 9 às 6 ocupa 45 horas. Dormir 8 horas por noite, 56 horas. Comer, 10 horas e meia por semana. Deslocamento, 15 horas por semana. Ou seja, sobra ainda mais 41 horas livres por semana. Então, pare um pouco de perder tempo vendo a vida dos outros no celular e comece a criar algo que faça você alcançar a liberdade financeira no futuro. Esse é um conselho de amigo. Etapa 5. Use o dinheiro para a sua verdadeira função. Aqui está o que os ricos fazem diferente da classe média e dos pobres. Os pobres acham que dinheiro serve para pagar contas e sustentar o estilo de vida. A classe média acha que dinheiro serve para construir crédito e conseguir empréstimos maiores para casas maiores e carros melhores. Já os ricos sabem que a verdadeira função do dinheiro é a expansão, ou seja, usar o dinheiro para gerar mais dinheiro. Então, depois que você tiver suas fontes de renda extras, é hora de pensar maior. E com isso, não estou falando em aumentar seu estilo de vida. Essa é a armadilha que pega muita gente. Assim que começam a ganhar mais, começam a gastar mais. Mas em vez disso, pense, como posso usar o dinheiro como ferramenta? É aí que você começa a buscar renda passiva, onde o dinheiro trabalha enquanto você dorme. É assim que os ricos ficam mais ricos. Eles não trabalham só por dinheiro, fazem o dinheiro trabalhar por eles. E assim, nenhuma renda é 100% passiva, mas com investimentos inteligentes, você pode chegar em um ponto onde o dinheiro faz o trabalho pesado. Por exemplo, o mercado de ações é um dos jeitos mais fáceis de começar. Ao contrário do que muitos pensam, você não precisa ficar analisando todo dia uma empresa para saber se uma ação vale a pena ou não. Pelo menos eu não faço assim, até porque ninguém tem tempo para ficar analisando empresa por empresa. A única coisa que você precisa saber é se aquela empresa que você está investindo teve lucro nos últimos 8 anos. Se ela teve, então pronto. Faça isso com 20 empresas e você terá uma carteira diversificada e lucrativa. Lembrando que isso é apenas um caminho que você pode seguir ou não, e não é uma recomendação de investimento. Também temos os fundos imobiliários. Eles funcionam como condomínios de investimento. Em vez de comprar um imóvel inteiro, você compra pedacinhos de grandes empreendimentos, como shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, enfim. O que muita gente gosta neles é que esses imóveis geram aluguel todo mês, e esse dinheiro vai direto para a conta dos cotistas. Ou seja, você recebe uma renda passiva mensal sem precisar lidar com inquilino, IPTU, vazamento ou corretor. Mas claro, investir em fundos imobiliários não é como ter um imóvel, porque o imóvel é palpável, você pode morar nele, mas não pode morar em um fundo. Mas, em compensação, eles são muito mais acessíveis. Com R$100 você já consegue comprar uma cota. E assim como nas ações, você não precisa ficar analisando fundo por fundo todos os dias. O que você pode observar são 3 coisas bem simples. Primeira, se o fundo paga aluguel todo mês. Segunda, se os imóveis são bem localizados e ocupados, ou seja, pouca vacância.
E terceiro, se ele tem histórico de gestão estável e patrimônio constante. Seguindo isso, você já consegue montar uma carteira boa com alguns fundos imobiliários confiáveis. Mas claro, eu tenho que sempre dizer aqui que isso não é uma recomendação de investimento, é só uma possibilidade que funciona bem para muita gente e que você pode estudar com calma e aplicar do seu jeito. Certo, agora vamos falar das criptomoedas, mais especificamente do Bitcoin. Primeiro, deixa eu te tranquilizar, você não precisa entender tudo sobre blockchain, mineração ou tecnologia avançada para começar, e também não precisa comprar um Bitcoin inteiro, que hoje custa mais de 600 mil reais. Você pode investir a partir de R$ 1, comprando frações minúsculas, chamadas de satoshis. Agora outra dúvida, por que as pessoas investem em Bitcoin, sendo que ele não entrega rendimentos como os fundos imobiliários, por exemplo? Bom, porque ele é visto como um tipo de ouro digital, um ativo escasso, que não pode ser criado infinitamente como o dinheiro tradicional. O Bitcoin tem um limite, vão existir no máximo 21 milhões de unidades, e por isso, com o tempo, ele tende a se valorizar, principalmente em épocas em que governos estão imprimindo muito dinheiro ou quando há desconfiança nas moedas tradicionais. Só que tem um detalhe importante, o Bitcoin é extremamente volátil, tem ano em que ele sobe 150% e tem ano em que ele cai 50%, por isso ele não deve ser sua principal aplicação, e você precisa tomar muito cuidado com os ciclos de mercado do Bitcoin. As pessoas costumam usar ele como uma reserva alternativa ou uma proteção contra a inflação e desvalorização do real, colocando uma porcentagem pequena na carteira. E a maior vantagem do Bitcoin é que ele é totalmente seu. Por exemplo, se o seu banco hoje decide bloquear sua conta, você perde todos os seus reais em um piscar de olhos. Mas é impossível fazer isso com Bitcoin se você guardou do jeito certo e não deixou na corretora. Agora, se você está começando a investir, minha dica é: primeiro, estude o básico sobre economia. Segundo, evite entrar por impulso só porque viu alguém ganhando dinheiro. E terceiro, comece com valores pequenos, apenas o que não vai te fazer falta. E o mais importante, Bitcoin é um investimento que tem potencial, mas que também exige paciência e cabeça fria. Bom, e como último investimento, é claro, temos os imóveis, que continuam sendo uma das formas mais eficazes de construir riqueza, mas exige muito capital inicial. Se você conseguir juntar uma entrada, pode usar a estratégia de hackear sua casa, que expliquei antes, ou até comprar várias kitnets e alugar. Enfim, se você tem dinheiro, você tem muitas opções para fazer ele crescer, é basicamente isso. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Esse aqui deu realmente muito trabalho, então se ficou até aqui, comente pipoca, porque foi quase um filme. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.